Neste momento, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. E nesta manhã de domingo, eu resolvi gravar mais um vídeo sobre a palavra de Deus e senti no coração de deixar esta palavra para todos, refletir, como Deus é tão bom, maravilhoso, colocou em nós um tesouro tão grande, irmãos, que às vezes nós não paramos para pensar. A nossa mente, uma mente sábia, uma mente poderosa em Cristo, E eu queria falar um pouco sobre o pensamento do homem, quando é um pensamento abençoado por Deus, um pensamento que é iluminado pela palavra. Quero deixar uma leitura aqui a epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, e o versículo 8, que vai falar muito sobre o pensamento nosso. O versículo 8 diz assim, quanto ao mais, irmão, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. E continua o verso 9 dizendo assim, o que também aprendeste, recebeste, fazei, e em Deus de paz será convosco. Amém? Então nós estamos lendo essa palavra tão boa, e eu quero deixar registrado aos Filipenses 4, o versículo 8, que fala sobre uma orientação sobre a maneira de nós pensar, De nós pensar nas coisas boas, nas coisas positivas, nas coisas de Deus, O nosso pensamento, a nossa memória, ela se torna um campo de batalha, um campo onde trava uma batalha sobre o pensamento bom e pensamento ruim. Ela é um campo de batalha, a nossa mente. Mas a orientação é para nós pensar nas coisas boas, coisas de Deus, Pensar em tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Pensar, nos pensamentos positivos. E nós sabemos que a reflexão hoje é sobre a nossa mente, o modo de nós pensar, irmãos? O modo de nós pensar. E a nossa mente, ela se torna um campo muito grande de uma batalha espiritual. A Bíblia diz que a nossa carne e o nosso espírito também, ela tem uma batalha, sabe? A Bíblia nos mostra isso. A carne pensa nas coisas da terra, quer passar uma vida boa, quer passar aqui tranquilo e não quer pagar o preço que Deus às vezes exige de nós. Então ela trava uma batalha. O espírito quer que nós façamos as coisas para Deus, pensa naquilo que é bom, e isso aí vai dentro da nossa mente formar uma batalha, sabe? Pensamentos bons e pensamentos às vezes negativo, que não agrada a Deus. E nós temos encontrado ensinamentos muito bons sobre aquilo que Deus fez na vida do homem, Deus fez o homem, como tudo sabe a história, e colocou esse tesouro na nossa mente, que é a nossa mente, e dentro da nossa mente ele colocou uma coisa chamada consciência, que a consciência é soberana, ela que examina os nossos pensamentos, Ela que, quando nós ouvimos algo pelo ouvido, o ouvido é uma fonte que leva a nós pensar. Nós ouvimos uma palavra, ouvimos uma mensagem de Deus, ouvimos conselhos bons
Pelo ouvido, a nossa mente começa a pensar sobre aquilo. Se nós ouvirmos um palavrão ruim, alguma coisas que não são do agrado de Deus também, o nosso pensamento já começa a pensar. Então, existe em nós, irmãos, 5 fatores que levam a nós a pensar. Os nossos olhos, né? Nós olhamos alguma coisa, às vezes uma pessoa bem vestida, ou uma pessoa bem mal vestida, mostrando todo o corpo, aí já entra um pensamento. O pensamento já entra em ação, nós começamos a pensar, né? Então, pelo olho, nós já são fatores que levam o nosso pensamento a pensar. E a nossa memória, como diz o povo, começa a fazer um pensamento, às vezes fazemos julgamento, coisas que a Bíblia nos ensina não julgar ninguém, né? Deixar para que Deus julga, né? Só que nós leva a pensar sobre essa forma. Também a nossa boca, também, né? Se nós falamos alguma coisa, o nosso pensamento vai pensar aquilo, se falamos coisas boas ou se falamos coisas más, são coisas que, né, levam o nosso pensamento a pensar. É uma batalha tremenda o dia inteiro dentro da nossa cabeça, sabe? A pensar essas coisas. Se, né, a nossas mãos apalpar alguma coisa, também já o tato nosso leva nós a pensar. Então, é só uma ilustração para o povo ver o que é o ser humano, né? O que é o ser humano. Então, a mente nossa, ela pensa tudo o que nós ouvimos, o que nós falamos, o que nós apalpamos, né? O que nós enxergamos, leva o nosso pensamento, a nossa mente tem uma batalha ali e leva nós a estar pensando muitas coisas. Por isso que Paulo, ele, sendo um teólogo muito abençoado, a mente iluminada pela palavra, ele levou, né, as pessoas esse ensinamento. Aqui, que maravilha, diz assim, ó, quanto ao mais, irmãos, né, ele estava falando para uma igreja, para os irmãos de fé, tudo que é verdadeiro, é isso que é do agrado do Senhor, pensar nas coisas verdadeiras, as coisas de Deus são tudo verdadeiro, tudo o que é honesto, né? Tudo que é honesto, se que conselho maravilhoso, tudo que é justo, é para nós pensar, tudo o que é puro, tudo que é amável, né? Tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. Isso é o conselho que Deus dá para a humanidade através do apóstolo Paulo, usando Paulo a levar o povo nesse lado de pensamentos maravilhosos. Pensar naquilo que é honesto, né? Pensar naquilo que é bom. Então, o nosso dia a dia é uma batalha, né, de pensamento. Você vê alguma coisa, algum irmão, algum amigo, às vezes, agindo de uma maneira errada, você fica pensando, mas como é que pode alguém agir dessa forma, né? E nós temos dentro de nós, irmãos, a consciência. A consciência é aquela que examina o nosso pensamento, se é pensamento bom, se as coisas vão dar certo, se as coisas não podem dar certo, porque às vezes estamos pensando errado. Então Deus colocou a consciência dentro da nossa mente para examinar. Eu não entendo muito de computador, mas quem tem computador, quando você vai escrever uma mensagem, o computador tem tipo algo que vai ali mostrando. Se você escrever uma palavra errada, ele já traça um tracinho vermelho para que você corrija, para que não mande a mensagem
não mande a mensagem errada. Assim é nós, irmão. A consciência, ela examina o nosso pensamento. Quando nós temos um pensamento bom, ela aprova, né? Ela aprova o pensamento. Mas quando nós temos um pensamento ruim, a consciência vai, sabe, e reprova nós. Esse pensamento é ruim, não dá para continuar dessa forma. Então, a consciência, ela fica examinando tudo o nosso pensamento. Desde pequeno, você vai ouvindo as coisas e vai gravando na tua memória, vai gravando na tua mente, como diz o povo. E essa inconsciência, ela um dia se deita até na tua cama tranquila e a consciência entra em ação. Tudo que você ouviu, para você ter boas escolhas, você escolheu o lado bom, ela vai examinando os pensamentos, aquilo que o povo falaram para você, aquilo que teus pais falaram, conselhos que os papai deram, né? Tudo está gravado, e daí a consciência vai examinando. Até que você chega num ponto que você vai escolher. Deus deixou o livre hábito para as pessoas ter essa escolha. Ou você vai fazer o bem, porque o pensamento, ele, antes de você praticar qualquer coisa, você vai pensar primeiro. Você vai pensar, se você pensa em Deus, pensa nas coisas do Senhor, pensa no sacrifício que Jesus veio e fez aqui por nós na cruz do Calvário. Porque, irmãos e amigos, nós somos amados de Deus. A Bíblia diz que Deus amou tanto a humanidade, fala mundo, quando fala mundo, fala da humanidade, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, nós temos que pensar nessas coisas que Deus fez por nós. Ocupar nossa mente nas coisas de Deus. Pensar na vida de Jesus, na vinda de Jesus, que ele veio aqui através do Espírito Santo. Nós sabemos que a Bíblia ensina que Maria, ela concebeu do Espírito de Deus, do Espírito Santo. O anjo anunciou para ela, escolheu Maria por um bom comportamento, por ser uma mulher, né, maravilhosa. Ele escolheu, ele disse, a sombra do Onipotente vai te cobrir e você vai conceber um filho. E esse filho será o nome dele chamado Jesus. Então é nessas coisas que nós temos que pensar, naquilo que Deus fez. E Jesus veio e nasceu de Maria para ele tomar forma de homem, tomar a forma de carne, né? João 1 está escrito ali, João relatou, né, que ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, né? E o verbo era Deus. Então o verbo quer dizer a palavra do Senhor, né? Veio e se fez carne da Virgem Maria e nasceu, né? Cresceu, ensinou o povo. A Bíblia diz que com 12 anos ele já estava dando ensinamento para os doutores da época, né? Os rabinos que escreviam as leis, ele estava dando ensinamento ali. E nós vemos que aos 30 anos ele foi batizado nas águas, para deixar exemplo para nós. Nós temos que pensar no ministério que Jesus veio fazer, no seu projeto de salvação. E ele, 3 anos e meio, ele pregou aqui, ensinou. E depois foi morto na cruz por nós. Ele deu a vida por nós na cruz do Calvário. Ele morreu por mim e por você. Então, o único que tem poder para salvar o homem é Jesus Cristo. É nisso que você tem que pensar. Pensar no sacrifício de Deus por nós. Sacrifício eterno, que vale para todo sempre. Ele deu a vida na cruz do Calvário, sofreu, foi afrontado, foi chicoteado. A Bíblia diz que a carne dele, né, foi moída por nossas culpas. Isaías tinha falado essas coisas. E ele tomou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades da alma, e cravou na cruz para nós salvar. Então o homem deve pensar nessas coisas, pensar naquilo que Deus fez, para que
a mente nossa esteja ocupada com as coisas do Senhor e nós possa corrigir os nossos erros, corrigir pensamento ruim. Tem gente que qualquer coisinha que o vizinho faz, ele fica pensando em vingança, pensando de puxar o tapete, como diz por aí, derrubar o vizinho. Não, nós não podemos pensar nessas coisas, é pensamento ruim. E Deus condena essas coisas. Nós temos que pensar que Deus é amor, Ele quer que nós ame todas as pessoas, Ele se amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, amar o vizinho, amar o nosso irmão, amar nossa família, amar nossa esposa, amar de uma forma maravilhosa, porque são pensamentos que Deus se agrada. Pensar nas coisas boas, tudo que é honesto, tudo que é puro, né? Tudo que é bom, nós pensar desse lado. Daí nós temos uma mente tranquila. Daí nós deitamos à noite para descansar, vem a consciência examinar tudo o nosso pensamento e vai nós, né, defender, dizer, olha, você agora está pensando as coisas boas, as coisas do agrado de Deus, né? Pensando naquilo que é bom, e daí nós dormimos tranquilo, né? Dormimos com paz na alma. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus é tão bom, irmão, que Ele quer dar tranquilidade para nós, quer dar paz para a alma. Às vezes, irmão, nós temos tudo, você tem tudo aquilo que é bom na tua casa, você tem o alimento que Deus deu, a tua despensa está cheio, às vezes você tem saúde física, uma saúde boa, né? Mas tem a alma tua está vazia das coisas de Deus. A tua alma, ela almeja ser cheia das coisas de Deus, né? Através do Espírito que Deus te deu, aquele Espírito de inteligência que Deus colocou dentro de você, rapaz. Um Espírito sábio que você sabe pensar as coisas boas. E por que fica maquinando, como diz o povo, pensando em coisas erradas, né? O homem vazio de Deus, irmão, ele pensa em trair a esposa, ele trai a confiança da companheira, ou se ambos os lados, a esposa também, se for uma mulher vazia das coisas de Deus, ela pensa coisas ruins em trair às vezes, e a alma fica sofrendo. Porque a alma é o centro da emoção, é onde ela recebe, né? O corpo, nós temos contato com o mundo, mas a alma que ela sente alegria, sente tristeza, né? E muitas vezes pessoas estão entrando em depressão nesses últimos dias. Entrando, por quê? Porque não está com a mente ocupada nas coisas de Deus. Leia a palavra de Deus, examine a Escritura, faça estudo da palavra, passe um pouco do teu dia ocupado com as coisas de Deus, a tua mente enchendo das coisas do céu, enchendo das coisas maravilhosas, pensando naquilo que é bom, pensando naquilo que é honesto, naquilo que é puro, naquilo que é agradável. Você vai se tornar uma pessoa, né? Que muitos falam, mas fulano é um anjo. Deus colocou fulano na minha vida, ele é um anjo. Por quê? Porque ele tem pensamentos bons, ele tem o pensamento iluminado pela palavra de Deus, e o Espírito do Senhor, né, está nele ali recebendo essas coisas. A Bíblia diz que o Espírito que o Senhor nos deu, ele se comunica com Deus. Deus se comunica com o homem através do Espírito. Ele vem até nós, e a nossa alma que sente alegria quando nós temos uma mente ocupada nas coisas de Deus. Pense naquilo que Deus fez por você. Pense que Jesus é o único que pode salvar. O meu objetivo de gravar esse vídeo é mostrar para os meus amigos que salvação é só em Jesus Cristo. Não tem outro ser no mundo que possa salvar o homem. Né? É só Jesus, ele que morreu e deu a vida na cruz, é ele que tem o poder para perdoar pecado. Você deve confessar os teus pecados para Jesus,
Homem não tem poder de perdoar pecado. Seja pastor, seja qualquer líder, ministro, padre, não perdoa pecado. Quem perdoa pecado é Jesus. O sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário tem poder para perdoar pecado. Não adianta você estar contando lorota para a pessoa pensando que ele perdoa, ele não perdoa. E o único que intercede por você é Jesus Cristo, e é ele o mediador. Não tem outro mediador, é ele que é o mediador do homem. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Nem a tua oração sobe no nome de outro para Deus. Ele abriu o caminho para você chegar até Deus em oração, em pedido, dizer: ó Senhor, eu pequei hoje, eu quero perdão, perdoa, Senhor. Prepara a minha mente, prepara o meu coração para que eu pense nas coisas celestiais, nas coisas boas, que eu pense na eternidade, que eu pense que depois que eu tombar aqui, o meu corpo morrer, a minha alma e o meu espírito têm o paraíso para viver. É isso que Deus quer que você pense. E eu estou ensinando aqui hoje, na autoridade de Deus, na autoridade do Espírito Santo. O único que pode pegar tuas orações e levar até o Pai é Jesus. É ele que diz: olha, Pai, aqui está um servo lá na terra que creu no meu sacrifício, aceitou eu como Salvador, e agora ele está orando. Ele que pode dizer: olha, Pai, tenha misericórdia dele, perdoa ele, pois ele não sabia o que estava fazendo errado. Agora que a mente dele foi iluminada pela palavra, pelo ensinamento, então agora ele está pensando na eternidade, está pedindo perdão. E o Pai perdoa por amor ao sacrifício de Jesus, né? Que Deus abençoe a cada um que ouvir essa palavra. Leia Filipenses no capítulo 4, versículo 8, e põe na tua mente tudo que é bom. Tudo que é bom. Aleluia. Tu pensar nas coisas boas. Não compre coisas erradas. Não compre, olha, eu coloquei no meu coração, não comprar nada de coisas erradas. A Bíblia diz: por que gastar o teu dinheiro naquilo que não pode satisfazer a tua alma? Gastar o dinheiro naquilo que não traz alegria, né? O produto do vosso trabalho em as coisas que, né, são banais, coisas terríveis, que levam você a pensar em outro lado. Nós estamos aqui para ensinar a palavra de Deus. Não estamos falando de nós mesmos, não estamos dizendo que nós somos bonzinhos, não estamos dizendo que somos melhor que os outros, nós somos todos iguais, pecador. Todo homem é pecador, mas tem que ter Jesus, aleluia, no nosso coração, através do seu Espírito, e dizer: Pai, perdoa, prepara para a chamada. Deus abençoe a todos que ouviram esse conselho. Isso aqui é um conselho para você pensar nas coisas de Deus. Pensar que um dia você vai morrer, mas a tua alma é eterna, o teu espírito você tem que devolver a Deus, mas tem que estar preparado para voltar para lá, sabe? Tem que estar preparado para chegar lá, porque a Bíblia só mostra há só dois caminhos: o caminho da salvação, que é Jesus, e o caminho da perdição. Você escolhe ou o lado bom ou o lado ruim. Não tem vários caminhos, é dois caminhos, um que leva ao céu, um que leva ao inferno. E o inferno, você sabe quem dá pensamento ruim para o homem? É Satanás, é o inimigo do homem, e que coloca no teu coração fazer coisa errada. E daí ele está te conduzindo para a porta larga. Na porta larga você vai de qualquer maneira. Queira ou não queira, você está caminhando às vezes para a porta larga. Mas Jesus veio para fazer uma redenção, reconciliar o homem com Deus. Quando eu falo do homem, eu falo da mulher, da moça, da criança. Jesus veio e pagou preço na cruz do Calvário. E agora é tudo de graça, não paga nada. Para ir para o céu, é só seguir os mandamentos do Senhor Jesus, que está na palavra. Está na palavra. Tudo que o homem precisa aprender está dentro da Bíblia. Você precisa ler a Bíblia. Eu sei que tem muita gente que não lê a Bíblia. Está com a Bíblia velha empoeirada na casa. Tenho Bíblia, tenho Bíblia. Mas está lá que faz um mês que não lê.
faz uma semana que não lê, e você, a tua mente precisa ser cheia das coisas de Deus. E como você vai encher tua mente das coisas de Deus? É lendo a palavra de Deus. A palavra de Deus. Deus, através do seu Espírito, pegou os homens e adotou, capacitou, e eles escreveram tudo o que o Senhor queria. Não é a vontade deles. Você acha que Davi, o salmista lá, ia escrever as tamanhas vergonhas que ele fez, se fosse escrever da sua própria vontade? Escrever que ele pecou, que ele adulterou, que ele fez isso? Jamais. Mas Deus entra no coração do homem e o homem vai fazer a vontade dele. Não é a nossa vontade, é a vontade de Deus. E se você encher a tua mente da palavra, aleluia, você vai vencer o inimigo. Você vai vencer o Satanás, que é o inimigo das nossas almas, é o Deus desse século, e ele, muitas vezes, ele cega. A Bíblia diz que ele cega a mente dos homens para que não resplandeça a luz do Evangelho. A luz do Evangelho é a palavra. Ele cega de você de uma forma dizendo, isso é bobagem, isso é loucura dos crentes, dos pregadores. Não, não é loucura. Você está vendo o que está acontecendo no mundo? Deus está se irando com o povo que viraram as costas para ele. O povo só quer pecar. O povo só quer as coisas desse mundão, é só fazer tanta coisa errada. Eu não vou falar aqui porque eu não estou por julgar. Mas a tua mente... A inconsciência vai falar mais alto na tua mente que você está fazendo as coisas erradas. E as pessoas que fazem coisa errada, no último dia serão julgadas por essas palavras. Diz, olha, você ouviu alguém ensinar, você viu alguém pregando, por que você não se corrigiu? Porque o homem só é transformado pela palavra de Deus. Cadeia não endireita o homem. Surra não endireita o homem. Quem endireita o caminho do homem é só Jesus Cristo, através da sua palavra. É Ele que mudou a minha mente. É Ele que mudou o meu coração. É Ele que mudou o modo de eu pensar. Eu pensava coisa errada. Pensei tanta coisas erradas na minha vida. Mas quando eu comecei a dar lado para o Senhor, Ele foi enchendo meu coração, foi enchendo a minha mente de sabedoria. E eu comecei a ver que o homem precisa de Jesus para ter uma vida feliz aqui na face da terra. Deus abençoe. Se eu for embora hoje para o céu, ou amanhã, vai ficar registrado um conselho para os meus amigos. Eu sinto o amor de Deus na minha vida e amo você, como Deus ama nós. E eu não quero ver você errando, praticando coisas erradas, mas eu quero te aconselhar, pegue a Bíblia e coloque ela dentro do teu coração, através do Espírito Santo. Leia ela. E Deus vai encher você de paz. Vai te tornar um homem sábio, um homem maravilhoso, um homem segundo o coração de Deus. Eu estou insistindo tanto no conselho, porque Deus tem um plano na tua vida, você que vai ouvir. Deus quer te salvar, Deus quer te libertar do cigarro, libertar da bebida. A Bíblia está escrito que os viciados não herdam o reino do céu. Está escrito. Pode ler em Apocalipse, lá no final, lá você vai encontrar que os viciados não herdam o reino do céu. O reino de Cristo. Então precisamos abandonar os nossos vícios, abandonar o pecado, se afastar do pecado e se chegar a Deus. Porque está vindo aí, meu amigo, uma luta tremenda para o povo. Deus vai provar, Deus vai mostrar aqueles que servem a Ele, que pensam nas coisas dele, Ele vai proteger. Mas os que não têm compromisso com Deus, Deus não tem compromisso de proteger a tua vida também. Você pode perecer, teus filhos podem perecer, tua esposa pode perecer, e você não pode fazer nada. Quem pode fazer? Só Jesus. Eu deixo esse conselho para a tua vida, para que a tua alma seja alegre, para que, mesmo na dor, às vezes, que o nosso corpo velho está sujeito a sofrer, sabe? Mas você tem paz na alma, no coração, você tem Deus
né? Tem Deus na vida. Aceite Ele nesse dia. Diga, Jesus, eu vou te servir agora. Vou ler a tua palavra, vou pedir perdão para o Senhor, que tem poder de perdoar, e vou ser um servo do Senhor. Não precisa. Aí na tua casa mesmo você pode aceitar Jesus. Não precisa. Depois você vai numa igreja mais perto da tua casa e diz, eu agora estou servindo ao Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Fica com Deus no teu coração. Deus abençoe. Amém.